Bom final de tarde, mulheres abençoadas, e eu tô aqui para compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que vai nos encorajar a olhar para frente, que é o que Deus quer, que a gente siga crescendo, sendo aperfeiçoadas naquilo que Ele nos escolheu e Ele mesmo nos aperfeiçoa. Bom, essa palavra tá lá no capítulo 21 do livro de João e ela fala sobre a pesca milagrosa, pesca maravilhosa. E fala um pouquinho do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi chamado pelo próprio Messias, né? Em uma situação que ele estava pescando. Ele era um pescador, um homem simples, acostumado com a pesca. E Jesus fez um convite, um chamado para ele, dizendo: Pedro, tu agora serás pescador de vidas, pescador de homens, e não mais um pescador comum. Pedro seguiu a Jesus, foi aperfeiçoado, foi um grande líder, teve momentos de inconstância, né? Embora o significado do nome Pedro seja um homem forte, firme, ele também passou por situações de dúvida. E quem nunca passou por situações de dúvida, questionamentos, né? Por que que a gente insiste muitas vezes em pescar esse tipo de pensamento, né? Pedro teve esse momento. Então, lá no capítulo 21 do livro de João, após, né, a ressurreição de Cristo, Pedro decidiu, né, ir até Galileia, que era o lugar onde ele foi chamado, para pescar. E alguns discípulos foram com ele. E nessa ocasião, Jesus apareceu a eles. Naquele momento, eles estavam tendo uma pesca totalmente frustrada. Imagina só, para um pescador isso é terrível. E foi nesse momento que Jesus revelou-se a eles. E Pedro, talvez tendo pensamentos de reclamação, de inconstância, de falta de fé, foi surpreendido mais uma vez. Não pela poderosa pesca que eles tiveram após, né, a interferência do Messias, mas porque naquele momento ele havia sido resgatado novamente para o seu chamado. Pedro, talvez por passar por esses momentos de inconstância, achou que era melhor voltar a fazer o que ele fazia antes de ser chamado por Jesus. E muitas vezes nós podemos nos deparar com uma situação desta forma, né? Quando a gente volta a pensar que fazer aquilo que fazia no passado pode nos trazer maior satisfação, ou até mesmo se distrair com algumas coisas no presente momento que nos fazem sentir bem, mas que na verdade nada mais são do que distrações, coisas que nos fazem bem, mas que podem nos distrair do nosso chamado. Nesse texto, que fica claro para nós é que o maior resgate foi verdadeiramente, né, a vida do próprio Pedro. Jesus nos chama para olharmos para ele, seguirmos adiante, né? Vamos encontrar durante essa caminhada muitos desafios, né? Muitos peixes complicados e peixes, né, mansos, e tempestades também difíceis de enfrentar, mas Jesus nos chama a esse propósito de olharmos para frente, de seguirmos firmes, mulheres consistentes que não se permitem olhar para trás. Seja assim, seja essa mulher consistente que não se permite, né, em que as dúvidas e reclamações abalem o seu chamado. Vamos colocar isso aos pés do Senhor, admitindo com sinceridade aquilo que nós estamos sentindo, porque Ele está ali ao nosso lado para nos fortalecer. Deus abençoe vocês, um ótimo final de tarde.